texto sagrado revela a perfeita sintonia de Jesus Cristo e o Espírito Santo. O que Jesus diz à igreja é confirmado e autenticado pelo Espírito Santo. E é nesses últimos dias na igreja na terra que o Espírito Santo vem revelando as características espirituais que podem ser percebidas na igreja. A igreja dos últimos dias, ela tem uma característica diferenciada. A igreja dos últimos dias, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai para o céu, ela tem uma característica. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos são trigo. Mas a Bíblia diz que o joio nasce no meio do trigo. Mas tem como diferenciar o trigo do joio. Dentre muitas características encontradas na igreja do Senhor nos últimos dias, pode-se destacar pelo menos 7. Eu quero pontuar 7 características que estão acontecendo neste momento na igreja de Cristo no nosso planeta. As 7 características da igreja dos últimos dias estão diretamente explícitas nas 7 cartas que Cristo revelou pelo apóstolo João, na ilha de Patmos, nas igrejas da Ásia. A palavra de Deus possui princípios morais, espirituais, que servem para moldar. O que é moldar? Moldar o nosso caráter, dar forma ao nosso caráter. Como Deus criou a terra que era sem forma e vazia, dando forma e vida para ela, Deus também faz na nossa vida. Quando está sem forma e vazia, Ele dá forma e preenche com tudo que Ele quer para a nossa vida. A nossa vida sem Cristo não tem sentido. É sem forma e vazia. Mas Deus traz para nós a luz de Jesus Cristo e as coisas começam a brotar nas nossas vidas. E isso vai moldando o nosso caráter e vai aparecendo características de um verdadeiro cristão. A palavra de Deus possui princípios morais e espirituais. Princípios morais e espirituais. Princípios são o quê? Coisas que não mudam. Branco na Bíblia sempre será branco. Espírito na Bíblia, com E maiúsculo, sempre será Espírito Santo. Não é o Espírito do profeta. Que alguns interpretam que o Espírito Santo é sujeito aos profetas. Então, vamos ver algumas características, a condição da igreja nos últimos dias. Qual é a primeira característica da igreja dos últimos dias? Todos estão com a Bíblia aberta? Apocalipse 2, versículo de número 4. Quem tiver mais rápido pode ler. Tenho, porém, contra ti que abandonaste e teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependei-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependerás. A primeira característica da igreja do fim dos dias é a perca do amor. O esfriamento espiritual
tem tomado conta da igreja, e a igreja tem sido sufocada por ventos de doutrinas que não tem base bíblica e está sufocando a igreja. Em Mateus 24:12, Jesus já havia revelado isso, dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Cristo, antes de Apocalipse, já tinha dito que os cristãos já perderam o seu amor que possuía em um determinado momento. Em Apocalipse ele dá uma advertência: tenho algo contra você, que você abandonou, colocou de lado a sua chama espiritual. Mas Jesus Cristo diz: mesmo que sua chama estiver apagando, ele não quebra a cana rachada e nem apaga o pavio que fumega, mas ele lança o seu Espírito para que a chama do Espírito Santo volte a brotar dentro dos nossos corações. Volte ao primeiro amor. Deixe Jesus Cristo tomar. Deixe ele acender a lâmpada que está dentro de você. A parábola da dracma perdida. O que aconteceu? Uma mulher tinha 10 dracmas, perdendo uma dracma. A primeira coisa que a mulher fez foi fazer o quê? Acender a luz. Você é a luz que Deus está acendendo dentro da sua casa para encontrar a dracma perdida que está na sua casa. É você que é a luz da sua casa. E você não pode deixar essa chama apagar. Volte ao primeiro amor. Não caia na rotina. Não caia na religiosidade, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem que andar a espiritualidade e a sabedoria, tem que andar junto. A unção com a sabedoria. Só a letra não adianta. Só oração também não adianta. Os dois tem que andar juntos. Segunda característica. Segunda característica está no versículo de número 10 de Apocalipse 2. Quem achar primeiro pode ler. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Segunda característica da igreja dos últimos dias é a perseguição religiosa. A perseguição religiosa, talvez você esteja pensando em um grupo assassinando o cristão. Mas a Bíblia diz em Pedro que nos últimos dias, como houve no meio de vós falsos profetas, haverá também no meio de vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente doutrinas de destruição ao ponto de negar aquele que o resgatou. Essa perseguição é contra a palavra de Cristo, deturpando a palavra de Deus, colocando coisas no lugar da palavra de Deus, apostatando, deixando a palavra de Deus. A perseguição não é contra a pessoas, mas sim contra a palavra de Deus, a sã doutrina. Porque se o diabo
tinha uma estratégia. Até o ano 300 depois de Cristo, o diabo perseguia a igreja e matava os cristãos. Mas o sangue dos cristãos era como sementes plantadas que crescia mais cristãos. E o diabo viu que não adiantava matar cristão. Então ele decidiu entrar no meio da cristandade e deturpar a doutrina. Vamos deixar todo mundo pensando que está indo para o céu, mas está indo para o inferno. Porque não existe um incentivo explícito na maioria das igrejas ao estudo das escrituras, aprofundamento na palavra de Deus. Porque se você conhecer essa verdade, a verdade Nos libertará. E o que o diabo quer que você fique? Preso. Pessoas passarão vidas inteiras em denominações e a eternidade no inferno. Foram curadas, tiveram tudo o que o mundo tinha para oferecer, mas não receberão a salvação. Exemplo: Marta e Ana. Uma estava preocupada com as coisas da casa e a outra se preocupou de ficar aos pés de Jesus. E Jesus diz que só uma coisa basta: é a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que restaura. Então o inimigo vem tentando deturpar a palavra de Deus. Mas Deus ainda tem levantado pessoas que, mesmo contramão da religião, na contramão do sistema religioso que nós estamos vendo hoje, como o pastor Israel, as pessoas dizem que ele é muito, como que é, muito radical. Então eu sou radical também. As pessoas, eu sou aquele pregador que a pessoa convida uma vez só para pregar na igreja e nunca mais me convida, porque eu falo a mensagem de Deus, eu não fico inventando história. Então, uma perseguição muito grande contra a cristandade, os verdadeiros cristãos querendo sufocar a sua fé, querendo esfriar o seu amor, mas nós não podemos deixar. Jesus disse em Mateus 24:9: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A igreja da última hora poderá ser perseguida, sofrer pelo nome de Jesus, porém permanece fiel ao seu Senhor. Cristo é o fiel, o cristão fiel em meio à perseguição, sofrimento. O cristão fiel, a fidelidade do cristão é provada em meio ao sofrimento. As lutas que nós passamos em nossa vida não acontecem para nos afastar de Deus, mas para nos aproximarmos mais de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Então até o mal contra o homem de Deus contribui para o seu bem. Aleluia. Vamos lá. O cristão fiel em meio à perseguição e ao sofrimento possui a característica de um crente esmirniano. Um crente que sofre perseguição, mas não deixa
se abalar. Como Jesus disse, aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Bateu o vento forte, a provação veio, a tempestade veio, o sofrimento veio, mas combateu contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava firmada na rocha. E a rocha é quem? Jesus Cristo. Aleluia. Terceira característica, Apocalipse 2, versículo 14 ao 16. 2, 14 ao 16. Quem achar primeiro pode ler. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostrassem e prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve irei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Doutrina de Balaão. A terceira característica da igreja dos últimos dias é a doutrina de Balaão. Eu te dou tanto para você fazer uma campanha na minha igreja, pastor. Para mim não. 7 dias, pastor. Campanha da prosperidade. Vai lá e fala tudo que o povo quer ouvir. Doutrina de Balaão. Oh Deus. Falar o que o povo quer ouvir por causa de dinheiro. Nós vemos isso nos dias de hoje, irmãos. Muito. É o que mais. Eu não consigo parar de ver. Cadê de graça recebemos, de graça damos? Rasgaram essa página da Bíblia. Balaão, o rei oferecia, vai lá, profetiza contra o povo. É melhor uma mula que fala do que um profeta soberbo, um profeta avarento, que gosta de dinheiro. Uma mula é mais obediente do que um profeta avarento. Jesus disse: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos. Olha, nós profetizamos no seu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca te conheci. Oh Deus, maravilha. Só o Senhor é Deus. Imagine, você passou a vida inteira na igreja, santo, e Jesus fala para você: eu não te conheço, cara. Perda de tempo, né? Eu não te conheço. Mas eu profetizei no seu nome. Eu fiz milagre no seu nome. Meu nome que fez. Foi você que fez. Aleluia. Glória a Deus. Quando os discípulos não queriam que outras pessoas falassem no nome de Jesus, que Jesus falou: aqueles que não é contra nós, é por nós. Deixe que eles preguem. Jesus continua. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Doutrina de Balaão. Vamos lá. Quarta característica. Apocalipse
Apocalipse 2, 20 ao 24. Quem achar primeiro pode ler. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. É 24? Isso. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. A quarta característica da igreja dos últimos dias é o envolvimento com heresia. O que é uma heresia? Existe seita e heresia. Testemunha de Jeová é uma seita. Heresia é uma doutrina deturpada. É eu pegar aqui a passagem de Naamã e fazer uma campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Você vai participar de 7 dias aqui e Deus vai te conceder um milagre. Em cada dia você vai destacar um papelzinho com uma bênção que você quer e vai depositar no gasofilaço. Depois nós vamos levar no monte e queimar para Deus levar para o céu. A Bíblia diz que de longe o Senhor conhece o nosso pensamento. Antes que a palavra saísse da boca, Ele já bem sabe. Eu preciso escrever para Ele. Eu preciso queimar para que a fumaça da minha escritura suba ao céu. A Bíblia diz: quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta, que o seu Pai que te vê em segredo, Ele te escutará. Aleluia. Aleluia, Senhor. Jesus afirmou que a boa massa do cristianismo pode ser levedada com um pouquinho de fermento. Um pouquinho de fermento pode destruir todas a massa. Jesus falou para os discípulos tomar cuidado com o fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Hipocrisia é o quê? Ser uma coisa dentro da igreja e uma coisa lá fora. Amém? Quinta característica, Apocalipse 3:1. Estamos quase terminando. Prometo que eu termino 4:30. 3:1. E ao anjo da igreja, 5:30. e ao anjo da igreja que está em Sardes, escrevo isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Até quando? Até qual, irmão? Em qual? 3:1. 3:1. Pode ler de novo, Apocalipse 3:1. 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escrevo isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, quem tem nome de... Aleluia. Quem tens nome de quem viver, este é morto. Está morto. Tem nome de que vives, mas está morto. Você olha para o cara, pastor, dá vontade de dar um beijo nele. Tão santo que ele é. Tem a orelha nele assim. Todo mundo aplaude ele. É um santo. Tem nome de que está vivo,
mas por dentro está morto faz tempo. É. O que Jesus diz que é? Um sepulcro? Caiado. O que é um sepulcro caiado? É bonito. Um túmulo pintado de branco. Parece limpo por fora, mas por dentro só tem uma pessoa morta. Paulo escreveu que nos últimos dias haveria pessoas que, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Hoje em dia vivemos em um mundo de aparência. Todas as pessoas dizem ser cristão. Todo mundo é cristão hoje. Todo mundo fala cristão. Porém, alguns estão como os cristãos de Sarde. Tem nome de que vive, mas estão mortos. São vivos, mortos. The Walking Dead. Quem já assistiu essa série? Os Mortos-Vivos. Ana Júlia já assistiu todas as temporadas, né? Mortos-Vivos. Por isso é melhor ser um cão vivo do que um leão morto, como diz a palavra. Estão caminhando dentro da igreja um cristão vivo morto, tendo a característica de um crente sadio, mas está totalmente morto. Vamos lá. Sexta característica. Apocalipse 3, versículo 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para que tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Em meio à apostasia, ainda existirá crentes fiel que permanecerão. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o seu nome. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porfiai por entrar pela porta estreita. Sabe o que é porfiar? Faça a sua força máxima para entrar na porta estreita, porque lá você vai encontrar a vida. Porfiar é o que? Você se esforçar até o seu último ânimo, até o seu último gás, até o seu último fôlego. Porfiar, como um corredor está chegando na linha de chegada e ele tem que dar aquele passo mais forte do que o outro para atravessar a faixa na frente daquele oponente dele. Aleluia. Se esforce para entrar na frente pela porta estreita. Aleluia. Santo é o teu nome. Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse remanescente fiel faz parte da igreja da última hora, que será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. O cristão fiel, perseverante, tem a característica de um crente fideliano de Filadélfia. A igreja do arrebatamento, pois foi a única da igreja que falou da perseverança em meio à tribulação. Aleluia. Deus vai tirar da tribulação ou vai guardar em meio à tribulação? Como que está escrito aí? Quem pode ler para mim, por favor? Assim como guardaste a palavra da minha paciência. Quem pode ler aí para mim, por favor? Talvez minha Bíblia esteja errada. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então vai ter Glória a Deus. uma tentação global. E ele vai guardar é o quê?
proteger. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Mas guardou na onde? Ele livrou Daniel da cova dos leões? Não. Mas livrou na onde? Na cova. Então os cristãos passarão pela tribulação? Sim. Mas serão guardados. Aleluia. Guardar não é tirar. Tem gente que usa esse texto para falar que é o arrebatamento. Guardar não é tirar. Arrebatamento está explícito por Paulo lá em Tessalonicenses. Tá? Guardar é proteger. Nesse texto, no grego, proteger. Guardar. Colocar os seus anjos apostos. Como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. A estátua de Nabucodonosor simboliza o anticristo. E Sadraque, Mesaque e Abednego simbolizam os cristãos da última hora, que não se dobraram diante do anticristo e foram guardados da fornalha de fogo, que simboliza o inferno. Aleluia. Vamos lá? A última para a gente encerrar, que falta 10 minutos. Apocalipse 3, 17 e 18. Ana Júlia, pode ler, por favor? Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Glória. Aleluia. A igreja do último dia destaca pela apostasia, perca do amor, doutrina de Balaão, mas financeiramente estão bem. Pastores milionários. Imagine se eles fizessem o que Jesus mandou. Se você tiver 2 capas, dá uma para o seu próximo. Quantas capas o boiadeiro de Jesus lá poderia dar? Ou o sumo sacerdote universal poderia dar quantas roupas? Uma igreja rica, mas pobre. Diferente da primeira igreja, que era fria, perseguida, provada, pobre. Você é pobre, mas é rica. Uma igreja pobre e rica. Não uma igreja rica pobre. Você prefere ser uma igreja rica pobre ou uma pobre rica? Hein, Júlio? Eu prefiro ser uma igreja pobre, mas rica. Rica com as riquezas espirituais. Glória a Deus. Riquezas espirituais e não financeiras. Ricas materialmente, mas pobre espiritualmente. Esse é o quadro de muitas igrejas nos últimos dias. Belíssimas catedrais, igrejas magníficos, palácios, prédios, monumentos enormes. Tem igreja que nem Salomão fez uma igual. São igrejas ricas, orgulhosas. Entretanto, Jesus disse que esse tipo de cristão é pobre, coitado e precisa adquirir riquezas espirituais e duradouras. Em 1 Timóteo 6, 17 ao 19, Paulo escreve a Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos,
nem põe a sua esperança nas suas riquezas, mas Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, e faça o bem, enriqueçamos em boas obras, repartam em boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Os grandes homens da Bíblia eram ricos, porém eles colocavam Deus acima das suas riquezas. O cristão rico materialmente pode ser pobre espiritualmente, mas tem muitos ricos sendo pobre e muitos pobres sendo ricos. Apocalipse, Jesus disse: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas juntais tesouro no céu, onde o ladrão não mina e não rouba, porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Um dia um jovem rico chegou próximo de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? E Jesus falou: guarde os mandamentos. Ele falou: eu tenho guardado isso desde a minha infância. E Jesus disse: mas se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E aquele jovem abaixou a sua cabeça e deixou a sua segurança nas riquezas. Confia no Senhor de todo o seu coração, que Ele suprirá todas as suas necessidades. O próprio Jesus Cristo mostrou o real quadro da igreja dos últimos dias. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé nessa terra? Vamos ficar em pé, fazer uma oração, e o pastor vai dar a bênção ao pastor.